Vamos abrir a atividade que nós começamos, né? Vamos ver se eu acho ela aqui. Tinha que estar aqui na lista. Ok. Então, nós já resolvemos 3 questões, né? Só que antes de nós começarmos, eu queria apresentar para vocês o formulário que eu enviei pelo grupo do WhatsApp, certo? Esse formulário de questões aqui, ele reflete o exercício que nós começamos a fazer, certo? Então, o professor colocou as questões, na medida do possível, o máximo parecido, né? Eu vou mostrar aqui uma comparação, aí vocês vão entender. É claro que no formulário você não tem nenhuma forma de responder como se fosse na planilha, mas no formato da planilha, mas você tem campos de respostas onde você vai colocar as fórmulas, certo? E aí você pode colocar as fórmulas que nós colocarmos nos campos, nas células, nos campos de resposta do formulário, tá? Um momentinho aqui, vamos abrir. Pronto. Então, se você acompanhar as aulas, você vai poder responder os exercícios do formulário. Lembrando que esse exercício, essa atividade, são para as pessoas que não têm computador em casa, só estão usando o celular, viu? Tá bom? Então, aqui você tem a primeira pergunta, e lá no form você tem também a primeira pergunta. Então, você vai ter a primeira pergunta lá. Primeira coisa que você tem que fazer é colocar o seu nome e turma nesse formato aqui, ó. Você bota o nome e a turma entre parênteses, como eu coloquei no exemplo aqui, tá certo? Aqui em cima tem uma orientação de como você deve proceder com as respostas, né? Para fins dessa atividade, palavras-chave das fórmulas, as palavras, os nomes das fórmulas, devem ser colocadas em letra maiúscula, sem espaço, né? Com exceção do que vai dentro das aspas. Estas podem ser escritas normalmente. O que vai dentro das aspas podem ser escritas normalmente. No exemplo que você vai ver aqui em cima, ó, você vai ver que não tem espaço nenhum na fórmula, certo? Aqui tem um igual, depois a palavra se, abre parêntese, um i, abre parêntese, a nome de uma célula, tudo sem espaço, né? Tudo coladinho. E na sequência você tem um texto, entre aspas, aí sim, dentro do texto, entre aspas, você pode colocar os espaços devidos, certo? Observe no exemplo que só há espaço no texto, entre aspas, certo? Então há espaço somente aqui. Então o que acontece? Você vai ler a questão, a gente na realidade vai responder a questão em sala de aula, que eu digo aqui no nosso encontro diário,
e depois você vai simplesmente colocar a resposta da fórmula que vai ser colocada, por exemplo, aqui na questão primeira, eu vou colocar a fórmula na célula B1, como está apontado aqui, certo? É claro que você não vai conseguir colocar a fórmula aí, mas você vai colocar ela aqui embaixo, no campo de resposta, certo? Acompanhe as aulas aí que você vai conseguir colocar a sua respostinha no lugar devido, tá? Então, tem uma resposta certa, elas são, as obrigatórias vão aparecer com um asteriscozinho aqui, ó, no final, certo? Está escrito aqui em cima, ó, asterisco quer dizer obrigatório. É, e é isso, aqui a questão número 2, questão número 3 nós respondemos ontem. A questão número 3 é uma questão de escolher aqui, e as demais são dessa forma também, tá? Você vai ver que tem dicas para todo lado, tem a dica aqui, aqui tem toda a questão, tem uma orientação de como preencher, certo? E tem alguns links para ajudar, se você precisar, com alguma informação extra. Aqui tem outro link, ok? Então, seguindo as aulas, você vai conseguir colocar suas respostas aqui, tá? Tudo direitinho. São ao todo 8 questões, eu vou seguir essa ordem aqui. Por último, tem uma questão opcional, você não precisa responder se não quiser, mas se você quiser, o professor vai dar um feedback, te dando algumas orientações para você prosseguir, tá? E no final você vai me enviar esse resultado. No final de quê, professor? No final das nossas aulas, tá? Essa vai ser a sua atividade. Pessoal que tem computador e está fazendo no computador, vai me enviar as planilhas, certo? Então, isso daqui dá para fazer no celular tranquilamente e ninguém fica no prejuízo, tá certo? Então, vamos à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje vai ser a questão número 4, tá? A questão número 4 diz assim: sabendo que o volume de um sólido regular, sólido é qualquer coisa que não é plano, né? Você tem o quadrado, que é plano, o triângulo, e no esquema de sólido, são 3 dimensões, você vai ter, no lugar de um retângulo, você tem um paralelepípedo, no lugar de um quadrado, você tem um cubo, né? E aqui você tem também uma forma sólida, que se chama cilindro, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode procurar na internet o que é o volume de um cilindro. Eu botei no link lá, ele vai te direcionar para um site. Você vai ver o que é um cilindro, parece uma lata, né? E aqui embaixo você tem ó, o volume de um cilindro, que a fórmula é I vezes R ao quadrado vezes altura, né? A altura que vai essa distância aqui ó, da parte superior até a parte inferior, como mostra o esquema aqui. Você tem um raio e você tem uma altura. O π é um número constante, né? É um número, na realidade, 3,14 no geral, né? Essa história do 3,14 é uma aproximação. Pode ser, aqui, por exemplo, no exemplo, ele está considerando o π 3,1. Tudo depende da precisão que você queira, né? Aí o π é assim, ó, quando ele tem casas infinitas, porque ele é um número irracional. Então, dependendo da precisão que você quiser, você pode dizer que ele só tem 3, pode dizer que é 3,1, 3,14, e assim sucessivamente. Né? O π é um número gigantesco, ele não tem fim, porque é um número irracional. Né? Eu vou mostrar para vocês aqui ó, quantas casas do número π. Olha aqui, casas decimais do número π. Quantas casas decimais possui? Infinitas, né? Mas vamos ver se a gente acha aqui um exemplo, né? Olha aqui embaixo tem um. Opa,
retornar aqui. Aqui embaixo tem 1000 casas do número π, ó, 1000 casas decimais do número π. Vamos ver esse aqui. Esse aqui que eu quero mostrar para você. Não importa quantas casas você vai botar, certo? Ele é um número infinito. Agora, a gente usa de acordo com a precisão que a gente vai usar. Olha aqui, ó. Aqui em cima tem escrito assim, 3, deixa eu suspender aqui um pouco. Pi é igual 3 ponto ou vírgula, no nosso caso no Brasil. Aí você tem, ó, 14, 15, 92, olha quantos números tem aqui. Aqui tem 1000 casas decimais, né? Que é a proposta desse artigo aqui, certo? E não acaba. Então, quanto é que eu uso aqui, professor? A medida da precisão, que você, quanto mais perto, mais preciso, mais você tem no número π, certo? Você pode usar uma casa cada vez maior, tá? Mas não é o nosso caso aqui. A gente vai usar uma fórmula pré-definida pela planilha, tá? Então, ela calcula para você esse número π, não precisa se preocupar em colocar. Apesar de que quem colocar também não fica errado, mas não precisa, certo? Na informação aqui da minha questão, tem algumas dicas aqui. Na hora de responder, você precisa responder os valores que vão na célula B3 e B4, por isso que tem essas setas apontando aqui, tá? E aqui está dizendo assim, ó, coloque a resposta no campo de resposta da seguinte forma. Aí você vai colocar B3 igual, e logo, sem espaço, viu, gente? E logo em seguida, a fórmula que você vai botar em B3. Depois separa, bota um I, depois separa e bota o B é igual, B4 é igual, e a fórmula que você vai botar em B4, tá? As fórmulas não tem espaço. Aí o restante diz assim, onde a reticência, né? 3 pontinhos, representa a fórmula que você vai colocar em B3 e B4, respectivamente. Então, a fórmula aqui está ocupando o lugar da fórmula que você vai botar, tá? Depois do nome da célula aqui, ó, não tem espaço em lugar nenhum. Só vai ter espaço entre o I e a outra resposta, tá? Lembre-se de que a resposta, as fórmulas não podem ter espaço. Coloque a fórmula logo depois do sinal de igualdade. Aí aqui tem o site que nós colocamos, certo? Então, aqui nesse caso, você colocaria alguma coisa do tipo B3 igual, aí coloca aqui a fórmula e dá um espaço, B4 igual e coloca a fórmula, certo? Então, aqui vai a fórmula sem espaço e a outra fórmula tem espaço do outro lado, tá bom? Muito bem. E assim vai seguindo. Vamos responder essa daqui. O que é que ela está pedindo? Volume de um sólido. Mas o que sólido ela quer? A questão quer o volume de um cilindro, né? A gente viu aqui a fórmula qual é e a gente vai usar, tá bom? Fazendo nesse formato aqui, ó. A gente vai colocar o raio aqui, a altura aqui, e o resto é calculado, né, pelas fórmulas, ok? Então, qual é a área da base? A área da base está aqui, ó. A área da base é essa parte aqui, ó, né? Pi vezes R ao quadrado, vezes a altura. Como está escrito na fórmula geral, aqui, ó, a área da base vezes a altura. No caso do cilindro, a base é uma circunferência e a fórmula da área da circunferência é essa daqui, πr ao quadrado. O R é o seu raio, tá? Então, como é que isso vai ficar na planilha aqui? Vamos lá. Aqui embaixo eu vou abrir uma nova planilha. Vou chamar ela de questão 4. Demorando aqui um pouquinho, mas vai. Pronto. Aqui embaixo eu vou botar questão 4. 4, certo? Eu acabei esquecendo de ligar aqui as minhas teclas, né?
Eu vou usar aqui um aplicativo que vai nos ajudar a fazer isso, tá? Ô, professor, como é o nome desse Oi, aplicativo aí das planilhas? é o WPS. É a primeira aula que você está assistindo, é? Ou o WPS ou o Excel, tá? Você consegue te ver aqui? Deixa eu tentar colocar aqui o meu aplicativo de aparecer as teclas aí. Vocês vão ver, ó, vocês vão ver na parte superior aqui, ó, a tecla, deixa eu botar embaixo que é melhor. Na parte inferior aqui você vai ver a tecla que eu estou digitando, certo? Conferindo aqui, parece que fechou. Vou tirar aqui minha câmera da frente. Parece que fechou. Deixa eu abrir de novo. Testando aqui, pronto. Aparecendo aí embaixo, né? Muito bem. Então, o que eu digitar vai aparecer aí nesse cantinho inferior direito, tá? Seguindo aqui nosso exercício, ó, a questão número 4 é essa mesma questão que está lá, tá? No form. Né? Então, eu vou usar esse modelo que eu coloquei no form aqui, ó. Nesse formato, certo? Vou botar o raio, a altura, a área da base, volume do cilindro, tá? As formas vão ser colocadas em B3 e B4, e no R, o raio, né, que é o R, vai ser colocado aqui, e a altura, que é o H lá da fórmula, vai ser colocado aqui. São valores que é a pessoa mesmo que coloca, né? Quando bota o raio e bota a altura, ele calcula a área da base e o volume do cilindro por aqui, né? Então, aqui, ó, eu vou colocar o raio. Para quem não lembra, a setinha é Alt 26, certo? E aqui do lado vai ficar o raio. Para ficar mais organizado, eu vou colocar essa coluna aqui, ó, clicando no A, para alinhar à direita, que aí ele vai ficar com as palavras alinhadas aqui na linha. E eu vou colocar os campos de entrada de amarelo, né? Só para a pessoa perceber que aqui é onde ele tem que colocar algum valor, tá? Para ajudar ainda mais, eu vou colocar aqui um Rzinho, que é igual está na fórmula, tá? Aqui vai ter a altura, na fórmula aparece como H, certo? É de height em inglês. A palavra altura sumiu aqui, é um pedaço, eu vou clicar 2 vezes entre o A e o B para enlarguecer a coluna, tá? Aqui vai ser área da base, vou botar área base, certo? Área base, no caso lá, como eu coloquei na questão, foi AB, área base. Aqui do lado, uma setinha, opa, saiu, um 26 Alt, 26. Clique é o Ctrl no lugar do Alt, né? Ficou, ó, desapareceu, você dá um clique aqui, que é para enlarguecer. A altura também vai ser amarelinha, porque é um dado de entrada. A pessoa que vai colocar o que quiser aqui, tá? Aqui vai ter uma fórmula, que é o B3, e aqui vai ter a fórmula do volume. Volume, certo? O volume V, dessa maneira aí. Muito bem. Então, as fórmulas serão colocadas em B3 e em B4, certo? Deixa eu colocar uma borda aqui para não ficar esse tampão amarelo aqui, ó. Vou selecionar as duas e vou colocar uma borda aqui em todas as bordas. Muito bem. Aí fica o quadradinho lá. Uma margem em torno de cada célula, né? Então, vamos lá, vamos lembrar. Não é nada muito difícil, é só você
seguir aí o roteiro, né? Se a gente voltar aqui ao site, você vai ver que a área da base é π vezes o r ao quadrado. Duas maneiras de você fazer. Lembre-se que ao quadrado é você multiplicar algo por ele mesmo, né? Seria r vezes r. Ou você multiplica ele por ele mesmo, ou eleva, bota o doisinho em cima, né? Na potência. Aqui isso pode ser feito da seguinte maneira. Igual, veja que eu não vou colocar espaço. Não é obrigatório, certo, gente? Eu estou seguindo esse padrão para você seguir o exercício lá, mas isso não é necessariamente obrigatório, tá? Alguns lugares realmente não podem ter espaço. Observe aqui, ó. Quando eu coloquei a palavra pi, ele já me deu aqui a sugestão da fórmula pi, realmente é o que nós vamos usar. E do lado você tem a quantidade de casas decimais. Ele diz com precisão de 15 dígitos. Então, ele vai colocar ó, 3,14, 15, 92, até 15 dígitos depois da vírgula, certo? Por quê? Porque o computador ele tem limite, ele não é ilimitado. Então, o pi não poderia ser um número indeterminado, certo? Por que eu não boto, professor, o número 3,14? Pode colocar, se você quiser, certo? Mas se já tem uma função ali, aí a gente já usa a precisão máxima que o programa oferece, tá? Então, é uma função, toda função tem que ter um nome e tem que ter um parêntese depois. Você pode colocar, dependendo da função, você tem que colocar algo dentro, mas observe a dica aqui, ó, que essa função pi, ele não recebe nada, né? Então, é simplesmente abrir e fechar o seu parêntese, tá? É π vezes o quê? Vezes r ao quadrado. Onde é que fica o nosso r? Nosso r vai ser colocado na B1. Então, eu poderia colocar B1 vezes o próprio B1, assim, porque ao quadrado é ele vezes ele mesmo, ou o ideal, né, é você colocar um acento circunflexo, que é próximo do C cedilha do seu teclado, e colocar um 2, certo? Isso significa B1 elevado ao quadrado, tá? Então, quando eu der um Enter aqui, vai dar um zero, porque, vou botar isso aqui centralizado, porque não tem informação nenhuma de raio. Então, digamos que eu queira colocar aqui um raio de 5, então a área da base vai ser 78,53 e assim por diante. Daqui a pouco a gente vai ajustar esse resultado, viu? Para não ficar para ficar somente com duas casas decimais, tá bom? Ok, então, de posse da área da base, eu só preciso calcular, multiplicar a área da base vezes a altura. Eu já tenho a área da base, né? Vamos ver lá a fórmula, como ele indica. Olha só. A área da base é isso daqui, que é a área dessa parte circular aqui, ó. Ou da de cima, porque o cilindro, a área de cima é igual a de baixo, tá? Se for diferente, vira um tronco de cone, que é outro tipo de sólido. Tá? No caso aqui, ele é um cilindro, né? As duas áreas são iguais. Então, a área da base vezes a altura, tá? A altura dele aqui. Então, eu já calculei lá π vezes r ao quadrado, a área da minha base, vezes a altura agora. Então, a altura também está colocada lá, já está dada aqui, ó, então é só multiplicar. A área da base fica em B3, certo? Vezes a altura, e fica em B2, certo? Olha aqui, ele já te mostra, botando colorido as células, né? É B3, que é a área da base, vezes o B2, que é a altura. Então, eu apertei Enter, deu zero. Por quê, professor? Porque eu não disse altura, né? Se não tem altura, não é volume. Se não tem altura, ele é plano. Aí é só só um círculo, né? Só uma circunferência, tá? A circunferência é o traço em torno do círculo. O círculo é a figura plana, tá?
Muito bem. Então, que altura nós vamos dar? O meu cilindro tem 5 centímetros de altura, e eu vou dar aqui um raio de, sei lá, vamos botar 3 centímetros. Tudo bem. Se eu estou trabalhando aqui com centímetros, como é o caso, e centímetro aqui, ó, eu tenho a área da base em centímetro quadrado, certo? E a área e o volume em centímetros cúbicos, certo? Então, porque você tem três informações, a informação planar, que ela é quadrada, e mais uma informação de altura, ou seja, três informações, né? Das dimensões quadradas aqui, né? Altura e largura, e, e aqui a terceira dimensão, que seria, no caso, na realidade aqui seria uma largura e profundidade, né? Enquanto que aqui é a altura, a terceira dimensão. E por isso tem um 3 em cima, tá? É um produto de três valores em centímetros, tá? Aqui, como eu basicamente uso duas informações para calcular, aí aqui é centímetro quadrado, aqui usa 3, eu uso centímetro cúbico, ok? Então, o que é que a pessoa que está usando o formulário vai responder? Ela vai responder da seguinte forma: B3, B3 é igual à área da base. Então, como foi que o professor colocou lá? I, parêntese, asterisco, vezes o raio ao quadrado. Então, o raio fica na B1. B1 circunflexo ao quadrado. Então, essa foi a fórmula que eu coloquei em B3. Por isso que está aqui, ó, B3 é igual a essa fórmula sem espaço, certo? Na B4, qual foi a fórmula que eu botei em B4? B4, o professor colocou assim: área da base, que foi B3, vezes a altura, né, que é B2. Pronto. Então, observe que aqui, ó, não tem espaço em lugar nenhum, tá? Eu coloquei um I entre os dois, então vai ter um espaço somente depois da fórmula e antes da outra, mas na fórmula em si, não pode ter espaço e nem depois dela, tá bom? Responda desse jeito, que é para deixar o formulário correto, tá? E assim vão ser as outras questões, né? Quando tiver mais de duas, você bota uma vírgula colada aqui, um espaço, coloca outra e a última um i. Está tudo indicado aqui nas instruções como você deve fazer, tá bom? Ok, então esse formulário não precisa ser respondido de imediato, viu, gente? O formulário é para responder até o final do nosso curso aí, das nossas aulas, tá? Vamos voltar aqui para a gente ver a próxima questão. A questão quinta diz assim: sabemos que a fórmula de Bhaskara é usada para encontrar as raízes de uma função do segundo grau. Para essa questão, o professor deu uma ligeira modificada lá no formulário, mas é basicamente a mesma coisa. Para que todo mundo possa entender, eu vou dar uma olhada por aqui, tá? Uma função do segundo grau tem o seguinte formato. Aí eu coloquei aqui, ó, a vezes x elevado ao quadrado mais bx mais c. Esse formato, essa função já deve ter sido estudada com vocês, com o professor de matemática, certo? Onde o a, o b e o c são os coeficientes. Coeficientes são valores que multiplicam o x, né? Aqui o a multiplica o x ao quadrado, o b multiplica o x elevado a 1, a gente não bota o 1, né? E o c multiplica o x elevado a 0. Ele não aparece aqui porque todo número elevado a 0 é 1, né? E 1 vezes c dá o próprio c. Então, a gente coloca só o c. Mas aqui seria x elevado a 0, tá bom? Então, é x ao quadrado, x elevado a 1, x elevado a 0. Então, esses números a, b e c são os números que multiplicam, né, esses fatores aqui com
esses termos, melhor dizendo, com a variável x, certo? Então, a função vai ficar do tipo f de x é igual a esse um número vezes x ao quadrado, outro número vezes x, e um número solto aqui, que seria x elevado a zero. Ok? Sabemos que a fórmula de Bhaskara é usada para encontrar as raízes. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de função do segundo grau para eu explicar para você rapidinho o que é uma raiz, né? Então, ele vai direcionar aqui para nós. Então, está aqui ó, a fórmula de Bhaskara, certo? Deixa eu ver se tem algum gráfico. A fórmula que nós vamos usar é essa daqui. Não é nada muito difícil. Olha aqui o formato geral. Aqui não tem nenhum gráfico da função, mas eu vou mostrar aqui. Vamos procurar na internet. Beleza que tem internet, né? Gráfico de função segundo grau. Pronto, grau 2. Deixa eu ver se tem alguma imagem. Tem muitos professores bons, o Ferreira é muito bom, viu, gente? Para quem tiver dúvida aí em forma de matemática, tá? Bom, esse gráfico aqui é legal, olha só. O que são as raízes de uma função, segundo grau? Na realidade, são esses dois pontinhos aqui, ó, que tocam o eixo x, certo? Então, eu vou calcular um x para eu saber qual é o x que eu estou... Lembre-se que ele está no eixo x, então, que x ele está tocando aqui, e x ele está tocando aqui. Esses pontos, lembre-se que todo ponto tem x e y. Mas para esses dois pontos, olha que interessante, o y é zero. Y é o valor que está nessa coluna aqui, né? Então, eu tenho que ligar o zero a um valor de x que vai estar aqui, aí eu formo esse ponto. Então, todos os dois, o x é zero. Para eu calcular que x são esses, eu chamo isso aqui de x' ou x1, como alguns falam, e x2 com esse outro valor, tá? x1 e x2 são esses dois valores de x, do eixo x que vai tocar aqui. Chama de raiz mais ou menos porque lembra que como se essa linha fosse o chão e ele toca, está enraizado aqui nesse eixo dessa forma, tá? Tem aqui vários exemplos. Quando o fator, o coeficiente A, que é aquele coeficiente que multiplica o x ao quadrado, for negativo, ela vai ficar assim, de cabeça para baixo. As duas raízes estão aqui, ó, tocando o eixo. E esse daqui, quando A é positivo, a boquinha vai ficar virada para cima, e esses pontos de encontro aqui, onde formam x1 e x2, tá? Esses valores aqui a gente está querendo calcular ali, as raízes da função do segundo grau, tá? Sabendo que a fórmula de Bhaskara é usada para encontrar as raízes x1 e x2, né? Os dois valores de x que o professor mostrou lá, de uma função de segundo grau. Que fórmulas você deve colocar na célula B4? Olha aqui, ó, B4 é delta, certo? Porque para calcular, a gente precisa do valor de delta. Vamos voltar aqui para você ver. Ó. Olha só, x1, vou botar aqui nesse que é mais fácil, x' e x duas linhas. Tem um negócio, parece um triângulo aqui, certo? É uma letra grega chamada delta, e ela representa o fator de aumento ou diminuição da função, certo? Ela sobe e desce a depender desse delta, tá bom, gente? Então, a gente vai precisar desse valor de delta aqui, tá? Interessante é que elas são exatamente iguais, com exceção de que aqui é um mais e a de baixo é um menos, tá vendo? Então, a gente precisa só mudar esses sinais aqui, mas a fórmula é igual para as duas. E o delta, a gente consegue por essa fórmula aqui, ó. B ao quadrado menos 4AC, certo? Então, aqui, substituindo delta por B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, como é que nós poderíamos fazer essa planilha no nosso programa, nosso aplicativo? Então, você vai ver que a gente vai colocar aqui, ó, em A1,
os coeficientes A, B e C, A1, A2 e A3, os valores em B1, B2 e B3, e esses aqui são valores que você vai informar, e o restante vai ser calculado pelas fórmulas, certo? A grande dificuldade aqui é você tornar essas fórmulas numa linha só. Tá vendo que tem uma divisão aqui, ó? Então você vai precisar colocar tudo em uma linha só, tá? Não pode ter duas linhas como tem aqui a matemática, não, tá? Na planilha tudo é uma linha, né? As fórmulas têm que estar em formato de linha. Então vamos lá para a gente fazer isso aí. Eu vou criar uma nova planilha aqui. Eu vou colocar questão 5. Questão 5. Dá um Enter. Vou agora aumentar o zoom aqui, para você ver melhor. Sempre demora um pouquinho, mas ele vem, viu? Pronto. Então, essa coluna vai estar alinhada à direita. Então, eu vou clicar no botão de alinhamento à direita. Vou colocar aqui A seguido de uma setinha, lembrando que é Alt 26. Aqui eu vou colocar o B seguido de uma setinha, Alt 26. C seguido de setinha, Alt 26 também. Esses três campos são campos de entrada, e por isso que eu gosto de botar em amarelo aqui. Veja que fica só um bloco amarelo, mas eu vou colocar aqui as bordas, todas as bordas, de modo que ele fique separado, ok? Nós vamos calcular o delta aqui, delta, opa, está errado ali, delta, esse símbolo pode ser colocado da seguinte maneira. Aqui você tem uma opção de inserir. Aí aqui ó, tem símbolo. Tá? Vamos ver se a gente consegue encontrar o delta. Olha, no meu caso, ele está bem aqui, ó, usado recentemente. Tá? Se não, você procura aqui mais símbolos. E você vai procurar em símbolos matemáticos. Vamos ver se a gente consegue achar na lista aqui, ó. Subconjunto, né? Vamos ver se a gente acha símbolos matemáticos aqui. Vamos ver. Alfanuméricos. Eu me passei, deixei passar, vamos ver. Símbolos. Número de formulário. Eu não sei porque eu não estou. Aliás, pode ser no grupo de letras gregas, né? Grega básica, né? Aqui, ó, grego básico. Vamos ver se a gente enxerga, procurando por aqui. Delta, olha aqui, pronto, encontrei. Tá aqui, ó, desculpa, não é matemática, é grupo grego, tá? Grego básico. Então eu vou clicar aqui, ó, certo? E quando eu clicar em inserir, você vai ver que ele vai aparecer lá, ó. Inserir, apareceu. Se você não quiser mais nada, é só mandar fechar, tá? Quando você voltar em símbolo, ele vai estar nessa lista de usados recentemente, e aí fica mais fácil, tá? Muito bem, então delta, Alt 26, coloca aqui. Se você achou que ficou um pouquinho apertado, clica duas vezes aqui entre o A e o B. E aqui a nossa fórmula, eu vou colocar ela do lado aqui, ó. Lá na matemática, é B ao quadrado menos 4AC, certo? Então, na matemática está lá desse jeito, que delta é assim. Mas você não vai botar desse jeito aqui, tá? Aqui é escrito de uma outra forma. Onde é que fica o meu B? O meu B fica aqui na B2, ó. Lembrando que começa com igual sempre. Então, B2, que é onde vai ficar o meu B, olha aí que já ficou colorido, tá? Elevado ao quadrado, acento circunflexo. Você bota o acento e digita o 2 que ele aparece. Então, aqui nós já fizemos B ao quadrado menos, esse menos é obrigatório, o 4 também,
Agora, o A e o C tem que ser aquelas células lá, tá? Aqui, apesar de não aparecer, isso aqui é um vezes, né? Então, vezes o A. Onde é que fica o A? Na célula B1. Eu vou clicar aqui. E o C? O C fica na B3, fica aqui, tá? Então, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C vai ser o nosso delta. Vai aparecer aqui um zero, porque não tem valor nenhum, né, nesses campos, então, zero para todo mundo, tá? Vou botar no centro aqui. Muito bem. E o próximo é meu x1, ou x', né? Vou colocar um x' usando o apóstrofo, fica aí na parte de cima do teclado, do lado esquerdo, bem no extremo esquerdo mesmo, na parte superior do teclado. Esse é um apóstrofo, certo? Vou dar aqui um espaço, colocar Alt 26, e aqui do lado eu vou verificar a fórmula. Como é essa fórmula? A fórmula é essa daqui, né, que nós estamos usando, ó, x', x'. Então eu tenho que aqui é igual a b menos b mais raiz do delta. Nós calculamos o delta. De tudo isso dividido por 2a. Deixa eu ver se eu consigo copiar essa imagem aqui para colar lá para a gente. Deixa eu ver se a gente consegue colar aqui. Ctrl V. Opa, ótimo, né? Veio para cá. Dá para a gente olhar por aqui. Então, no meu x1, x', eu tenho que colocar primeiro a parte de cima da fórmula. E para ficar mais claro, eu vou colocar isso entre parênteses. Bom, é basicamente a mesma coisa, com exceção de que a gente vai usar as células, e a raiz a gente tem uma função para isso, tá? Então vamos voltar lá, igual, menos, que é esse menos aqui da fórmula, o meu B, aliás, antes de tudo, coloca um parênteses, viu, gente? Menos, que é esse menos aqui, e o B fica em B2, menos B2, mais, então mais, eu vou colocar o mais aqui, e a raiz é uma função que já está pronta. Então, quando você começar a escrever raiz, ele vai aparecer na lista, você pode dar um Enter aqui, escolhe e dá um Enter. Está demorando um pouquinho, mas vai. Pronto. Aqui é essa parte, né? Então, tem mais raiz, e dentro do parêntese, eu vou botar o que eu quero, que é delta. Quem é delta? B4. B4 está aqui, certo? Então, a parte de cima da fórmula, a gente já fez. Então, coloca aqui desse jeito, certo? Estou fechando o parêntese aqui, ó. Abri o parêntese, coloquei a fórmula completa, sem espaço, fechei o parêntese, também sem espaço. Na sequência, eu vou ter que colocar a barra de divisão. Então, depois do fechamento do primeiro bloco, que é a parte de cima, vou botar uma barra de divisão. Essa barra fica próxima aí ao Shift debaixo do Enter, ou lá no teclado numérico à sua direita, no seu teclado, certo? No computador. E agora, depois da barra de divisão, eu tenho que botar 2 vezes A. Só que aqui tem um problema, né? Se você colocar sem parêntese, ele vai pegar esse resultado, dividir por 2, ou seja, a metade disso aqui, e vai multiplicar por A depois, e não é isso que eu quero, tá? A fórmula diz que você tem que dividir tudo isso por 2 vezes A, não só por 2. Então, por isso, a gente vai ter que instruir a fórmula a fazer isso, colocando tudo entre parênteses. 2 vezes o A fica aqui no B1, ó. Certo? Agora eu fecho parênteses. Por quê? Antes de acontecer a divisão, eu tenho que ter essa operação pronta. Eu tenho que multiplicar o 2 pelo A antes de dividir o resultado de cima, tá? Então, a fórmula fica assim, numa linha só, tá vendo? Não há espaço em lugar nenhum aqui, viu, gente? Então, vai seguindo a sequência. Menos B mais a raiz do delta, dividido por 2 vezes o A,
tudo numa linha só, tá bom? Para o próximo, que é x duas linhas, eu vou usar a mesma fórmula, basicamente, com exceção daqui que vai ser um menos no lugar do mais. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar logo essa fórmula todinha aqui, ó. Dar um Ctrl C, agora eu vou dar um Enter para fechar a minha fórmula. Vai dar esse erro, isso é correto, está certo, daqui a pouco eu explico. Aqui, na parte de baixo, eu vou botar x, duas linhas, dar um espaço, Alt 26. Ele vai botar uma setinha, dá um Enter. Aqui embaixo, na V6, eu vou clicar duas vezes para abrir, dar um Ctrl V para colar a fórmula. É óbvio que você não vai deixar assim, você vai trocar aqui onde tem menos B, menos, então você vai trocar esse mais aqui, ó, por um menos, e dá um Enter. Em ambos os casos, apareceram erros. Aqui, esse hash aqui, as pessoas deixam de hashtag, né? Esse hash aqui significa erro. Então, que tipo de erro? Erro de divisão por zero. É óbvio que quando eu dividir aqui ó, por 2 vezes A e o A é zero, isso aqui deu 2 vezes zero e vai dar zero. Então, aí eu vou dividir por zero. Então, isso aqui não é incorreto, certo? É porque você não tem valores lá ainda, tá? Então, tá tudo certo agora. O que você precisa é colocar os seus valores de A, B e C aqui, tá? Eu vou lá na internet, nós vamos ver se tem algum exemplo de função de segundo grau aqui, tá? Aqui não apareceu nenhum, deixa eu ver, olha aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo de uma função de segundo grau, eu vou copiar ela, tá? E vou levar lá para minha planilha, vou colocar ela aqui do lado, deixa eu ver, eu vou botar em qualquer lugar aqui, só para a gente usar ela como exemplo, tá? Pronto. Então aqui eu tenho uma função do segundo grau, o x aqui é elevado ao quadrado, deixa eu consertar aqui, que veio, colou errado, tá? Então essa função do segundo grau, apesar de você não ver o termo do A aqui, mas é 1, né? Porque 1 vezes x ao quadrado vai dar ele mesmo. O meu B é 8 e o meu C é menos 9. Ok? Então eu vou colocar aqui, ó. A é 1, o meu B é 8 e o meu C é menos 9. Certo? Então ele está calculando aqui já, ó, os meus x, meu x1 e meu x2, tá? O meu x1 vai ser o 1 e o meu x2 vai ser o 9, o menos 9, tá? Certo? Então, numa função, a parábola, como o A é positivo, ia ficar virada para baixo, ou, aliás, com a boca para cima. O x, no caso aqui, seria a direita seria um 1, e do outro lado, lá, menos 9, aí seria uma parábola enraizada em 1 e menos 9 do outro lado. Ok? Muito bem. Então, ficamos por aqui, tá, gente? Na aula de hoje. Gente, tá aparecendo. Muito bem. A gente fica por aqui, tá? Com esse nosso conteúdo, tá, gente? A aula vai ficar gravada, então você pode pegar a aula depois, ou revisar, tá? Pessoal que vai fazer as questões no formulário, basta colocar as questões exatamente como o professor colocou aqui. Vou reabrir aqui para você ver. Tá vendo? Dessa forma, sem espaço. Coloca depois uma vírgula, dá um espaço, coloca a próxima, sem espaço, e depois também sem espaço, ok? Muito bem. Então, na resposta, vai colocar, deixa eu mostrar aqui para você, o formulário, está aqui indicando como você vai colocar as suas respostas. Olha só. P4 é igual, aí vai botar aqui a fórmula, sem espaço, uma vírgula, depois dá um espaço, B5 é igual, aí bota a fórmula, espaço, o I, um espaço, B6 igual a reticências, sem espaço também, a reticência aqui
representa a forma que você vai colocar, tá bom? Então a gente fica por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar agora. Se não, a gente se vê aí no contato do WhatsApp do grupo, tá? Então a gente fica por aqui. Forte abraço. Até o nosso próximo Professor, encontro. Oi, quem bom falou? Quem dia. foi? Tinha como o Bom senhor dia. colocar essa gravação também no YouTube? Que aí eu acho mais prático do que o Drive. Certo. Posso colocar sim, viu? Pronto, Tá obrigado, joia. professor. Nada.